Ela estava vestida de noiva, cercada de convidados, mas foi humilhada no momento em que deveria ser o mais feliz da sua vida. Depois daquele dia, ela simplesmente sumiu. E o que ninguém imaginava é que o destino ainda guardava uma reviravolta capaz de calar todos que riram dela. Antes de continuar, deixa eu te pedir algo bem rápido. Queremos chegar aos 1000 inscritos, e cada inscrição faz muita diferença para que essas histórias continuem existindo. Se essa história tocar você de alguma forma, se inscreve agora e vem fazer parte da nossa comunidade. Agora, vamos à história. Ela estava vestida de noiva. O vestido branco simples, mas delicado, marcava a cintura e descia leve até os pés. O véu cobria parcialmente o rosto, mas não escondia o nervosismo nos olhos, nem o sorriso tímido que insistia em aparecer. A igreja estava cheia. Convidados cochichavam, alguns sorriam, outros observavam em silêncio. O som baixo das conversas se misturava à música suave que tocava ao fundo. Tudo parecia exatamente como deveria ser, por fora. Por dentro, Helena sentia o coração acelerar de um jeito estranho. Não era só a ansiedade de noiva. Era um aperto no peito, uma sensação incômoda de que algo não estava certo. Ela respirou fundo, tentando se convencer de que aquilo era normal. Afinal, aquele deveria ser o dia mais feliz da sua vida. Helena tinha 24 anos e carregava uma história marcada por esforço e silêncio. Nunca foi a garota mais popular, nem a mais bonita aos olhos dos outros. Cresceu aprendendo a não chamar atenção, a aceitar pouco, a agradecer até quando doía. Trabalhava desde cedo, ajudava a mãe como podia e sempre acreditou que o amor verdadeiro apareceria quando tivesse que aparecer. E apareceu. Ou pelo menos foi o que ela pensou. Eduardo, o noivo, era conhecido na cidade. Não exatamente por ser querido, mas por vir de uma família influente, educado em público, frio em particular. Desde o início, o relacionamento deles foi observado, comentado e muitas vezes julgado. Muitos diziam, sem o menor cuidado, que Helena teve sorte demais. Outros cochichavam que aquilo não ia durar. Alguns riam, achando improvável que alguém como ela estivesse ali, prestes a se casar com ele. Helena ouvia, sempre ouvia, mas fingia não ouvir. Quando as portas da igreja se abriram, todos se levantaram. Os olhares se voltaram para ela, alguns curiosos, outros críticos, outros claramente carregados de desprezo. Helena começou a caminhar pelo corredor central. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Ela tentou focar apenas em Eduardo, parado no altar. Ele não sorria, não demonstrava emoção, apenas esperava, com o semblante sério, como se estivesse cumprindo uma formalidade. Mesmo assim, Helena seguiu, porque acreditava, porque queria acreditar. O que ela não sabia é que, em poucos minutos, aquele mesmo lugar que agora a observava em silêncio seria palco da maior humilhação da sua vida. E que, depois daquele dia, ela desapareceria sem deixar rastros. Mas antes disso, havia sinais, pequenos gestos que ela ignorou, palavras atravessadas, disfarçadas de brincadeira, olhares que a diminuíam sempre diante de outras pessoas, comentários que a faziam se sentir pequena, mas que ela engolia em nome do amor. Naquela manhã, enquanto se arrumava, a mãe tentou conversar com ela. Disse que ainda dava tempo, que casamento não era obrigação, que amor não machuca. Helena sorriu e disse que estava tudo bem. Disse que estava feliz. Mas o espelho devolvia uma imagem diferente. Uma mulher tentando se convencer de algo que o coração já sabia. Quando chegou ao altar, Eduardo apenas estendeu a mão. Não houve beijo na testa, não houve sorriso, não houve carinho. Alguns convidados perceberam, outros fingiram não perceber. E alguns começaram a rir discretamente. Helena sentiu o rosto queimar. Ela ainda não entendia, mas aquele riso não era nervoso, era desprezo. E o pior ainda estava por vir. A cerimônia começou. O padre falou sobre amor, companheirismo e respeito.
Palavras bonitas que ecoavam pela igreja, mas que não encontravam abrigo no coração de Helena. Algo estava errado. Ela sentia isso em cada batida acelerada do peito. Eduardo permanecia imóvel ao seu lado. Olhava para frente, sério, distante, como se aquela cerimônia não tivesse nada a ver com ele. Quando chegou o momento das alianças, o clima mudou. Um silêncio estranho tomou conta da igreja. Eduardo respirou fundo, pegou o microfone antes mesmo que o padre autorizasse e olhou para os convidados. Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Antes de continuar, disse ele com a voz firme, eu preciso deixar algo claro. Algumas pessoas se entreolharam, outras se ajeitaram nos bancos curiosas. Aquilo não estava no roteiro. Helena tentou sorrir, achando que talvez fosse uma surpresa. Um discurso bonito, uma declaração inesperada. Mas o olhar dele não combinava com amor. Esse casamento, continuou Eduardo, nunca foi sobre sentimento. Foi um acordo, uma conveniência. Um murmúrio atravessou a igreja como uma onda. Helena sentiu o rosto empalidecer. Eduardo, ela tentou sussurrar, mas ele a ignorou. Eu não posso fingir algo que não sinto, disse agora, olhando diretamente para ela. E acho injusto continuar com essa farsa. As palavras bateram nela como um tapa. Parça! Helena perguntou com a voz trêmula. Ele deu um leve sorriso de canto, daqueles que machucam mais do que um grito. Você realmente achou que eu me casaria por amor? Disse alto o suficiente para todos ouvirem. Vamos ser sinceros, você nunca foi o tipo de mulher que eu escolheria. Algumas pessoas levaram a mão à boca, outras desviaram o olhar e houve quem risse. Risos baixos, constrangedores, mas presentes. Helena sentiu os olhos se encherem de lágrimas. As pernas tremiam. O vestido, que minutos antes parecia leve, agora pesava como se a puxasse para o chão. Você não precisava fazer isso aqui, ela disse quase sem voz. Precisava, sim, respondeu ele. Era o lugar certo, com todo mundo vendo, assim não restam dúvidas. O padre tentou intervir, mas Eduardo ergueu a mão. Já acabou, disse. Não vai ter casamento. O silêncio que se seguiu foi cruel. Helena olhou ao redor. Rostos curiosos, olhares de julgamento, cochichos, alguns claramente satisfeitos com a cena. A mãe dela chorava sem saber o que fazer. Ninguém se levantou, ninguém a defendeu. Ela estava sozinha. Com as mãos trêmulas, Helena tirou o véu e o colocou sobre o banco mais próximo. Cada gesto era lento, pesado, como se o tempo tivesse desacelerado só para prolongar sua dor. Antes de sair, ela olhou mais uma vez para Eduardo. Ele não demonstrava arrependimento, nem compaixão, apenas indiferença. Helena saiu da igreja sob olhares atentos e sussurros cruéis. Do lado de fora, o sol brilhava como se nada tivesse acontecido, como se o mundo não tivesse acabado ali dentro. Mas para ela, tinha acabado. Naquele dia, Helena não voltou para casa. Não atendeu ligações, não respondeu mensagens, não explicou nada a ninguém. Ela simplesmente sumiu. E na cidade, todos passaram a contar a mesma história. A da noiva humilhada no altar. O que ninguém sabia é que aquele desaparecimento não era o fim. Era o começo de algo que ninguém estava preparado para enfrentar. O desaparecimento, o sofrimento em silêncio e o início da transformação dela. Durante dias, ninguém soube de Helena. A casa da mãe ficou em silêncio. O telefone tocava sem parar. Mensagens se acumulavam. Algumas eram de preocupação verdadeira, outras de curiosidade disfarçada. E havia aquelas carregadas de julgamento, como se ela fosse a culpada por tudo o que aconteceu. Mas Helena não leu nenhuma. Naquela noite, depois de sair da igreja, ela caminhou sem destino. Tirou os sapatos, segurou o vestido com as mãos e deixou as lágrimas caírem sem tentar conter. Não havia mais força para fingir. Ela só precisava desaparecer. Pegou um ônibus qualquer, depois outro. Quando percebeu, já estava longe da cidade que sempre a olhou de cima para baixo. Longe das pessoas que riram. Longe do altar que virou palco da sua vergonha. Nos primeiros dias, Helena quase não falava.
Alugou um quarto simples, pequeno, onde o silêncio era tão grande que doía. Dormia pouco, comia menos ainda. As cenas do casamento voltavam sem pedir licença. O olhar frio de Eduardo, os risos, as palavras ditas em voz alta para machucar. Ela se perguntava, o tempo todo, onde tinha errado. Mas aos poucos algo começou a mudar. Sozinha, sem precisar agradar ninguém, Helena começou a ouvir a própria voz. Lembrou-se de quem era antes de tentar caber num lugar que nunca foi feito para ela. Lembrou da menina que sonhava, que acreditava em si, que não aceitava migalhas. Arrumou um trabalho simples, longe de tudo o que conhecia. Não contou sua história, preferiu ser apenas mais uma. E pela primeira vez em muito tempo, isso trouxe paz. O espelho que antes devolvia insegurança começou a mostrar algo diferente. Helena cortou o cabelo, mudou a forma de se vestir, endireitou a postura, não para provar nada a ninguém, mas porque precisava se reconhecer de novo. Enquanto isso, na cidade que ela deixou para trás, a história continuava sendo contada, mas do jeito errado. Diziam que ela fugiu por vergonha, que não aguentou a rejeição, que era fraca demais. Eduardo seguiu com a vida como se nada tivesse acontecido. Voltou a ser visto em eventos, sorrindo, confiante, seguro de que nunca mais ouviria falar daquela noiva que foi descartada diante de todos. Ele acreditava que Helena tinha desaparecido para sempre. Mas o tempo passava e Helena estava se tornando alguém que ninguém reconheceria. Ela estudou, trabalhou, aprendeu a se defender do mundo sem endurecer o coração. A dor não sumiu, mas deixou de comandar seus passos. Até que um dia, uma notícia começou a circular discretamente. Um nome diferente, uma mulher segura, uma presença que chamava a atenção. Ninguém ligou esse nome à noiva humilhada do passado. Ninguém, exceto uma pessoa. Quando Eduardo ouviu aquele nome pela primeira vez, sentiu um incômodo estranho, algo familiar, algo que ele não soube explicar. Ele ainda não sabia, mas o passado estava prestes a voltar. E dessa vez, Helena não seria a mesma. O reencontro aconteceu de forma inesperada. Eduardo estava em um evento empresarial em outra cidade, cercado de pessoas importantes, conversas vazias e sorrisos calculados. Era o tipo de ambiente onde ele sempre se sentiu confortável, ou pelo menos costumava se sentir, até que a viu. Ela entrou acompanhada, confiante, elegante, com uma postura que imediatamente chamou a atenção. Não era só a aparência, era a presença. Havia algo nela que fazia as pessoas se voltarem, ouvirem, respeitarem. Eduardo franziu o senho. Aquela mulher parecia estranhamente familiar. Quando ouviu o nome anunciado, sentiu o coração acelerar. Era ela, Helena, mas não a Helena da igreja. Não a mulher insegura, de olhar baixo, vestida de branco e cheia de medo. Essa Helena era firme, segura, dona de si. Por um instante, ele pensou que estivesse enganado, mas quando os olhos dele se encontraram, não houve dúvida. Ela o reconheceu e não desviou o olhar. Eduardo tentou se aproximar, ensaiou um sorriso, como se pudesse apagar o passado com um gesto educado. Helena, disse com a voz mais baixa do que pretendia. Ela o olhou com calma, sem raiva, sem tremor, sem dor aparente. Eduardo, respondeu, apenas isso. Nenhuma emoção além da neutralidade. E aquilo o desconcertou mais do que qualquer grito. Eles conversaram por poucos minutos, o suficiente para ele perceber que aquela mulher não precisava provar nada, o suficiente para entender que o poder que antes ele acreditava ter já não existia. Antes de se afastar, Helena disse com firmeza: aquele dia me destruiu, mas também me libertou. Espero que você tenha encontrado o que procurava, porque eu encontrei a mim mesma. Eduardo ficou ali em silêncio enquanto ela se afastava. Dessa vez, foi ele quem sentiu o peso da humilhação. Meses depois, Helena voltou à cidade onde tudo aconteceu. Não para reviver a dor, mas para encerrá-la. Visitou a mãe, foi recebida com lágrimas e abraços. Pela primeira vez, contou sua história do seu jeito, sem vergonha, sem medo. E a cidade ouviu.
Ouviu e entendeu que a noiva humilhada não tinha desaparecido por fraqueza, mas por coragem. Helena não voltou sozinha. Ao seu lado estava alguém que a conheceu quando ela não precisava fingir. Alguém que a viu crescer, cair e se levantar. Um amor construído com respeito, paciência e verdade. Algum tempo depois, ela se casou novamente. Sem plateia cruel, sem risos, sem humilhação, apenas amor. E enquanto caminhava até o altar, Helena sorriu, não por nervosismo, mas por gratidão. Porque a mulher que um dia saiu daquela igreja em silêncio, nunca mais aceitaria ser diminuída. E aí, o que achou da história? Deixe a sua opinião nos comentários. E antes de sair, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo.